No Acre são 7 horas e 26 minutos. Já estamos de volta com o terceiro bloco do Bom Dia Rio Branco desta terça-feira, 28 de agosto. E antes de continuar o papo aqui com o candidato ao Senado Minoru Quimpara, eu gostaria de dar uma dica para você que está acordando agora. Vai preparar o café da manhã para servir para a família, para receber os amigos. Nada melhor do que servir o melhor café do Brasil, que é o Café Bené do Cavaco, distribuído exclusivamente pela Casa Cearense do nosso amigo Bené do Cavaco. Portanto, você, comerciante, quer revender o Café Bené do Cavaco, ligue 3221-4419 para maiores informações ou vá pessoalmente na Boulevard Augusto Monteiro, lá no bairro 15, bem próximo ao Mercado do 15. Você tem lá a Casa Cearense para poder aí comprar o Café Bené do Cavaco e revender no seu comércio, na sua mercearia. 7h26, antes do intervalo, candidato, eu lhe perguntei como é que o senhor avalia o resultado das pesquisas, onde o senhor diz que pelo que anda nas ruas, pelo que ouve do povo, querem um novo, mas em compensação, os velhos aparecem muito bem nas pesquisas. E o novo está lá embaixo. Na realidade, Tião, a melhor pesquisa que nós temos é o nosso contato. Eu sempre digo que a nossa campanha, diferentemente de algumas campanhas que têm uma estrutura gigante, nós somos de um partido pequeno, não temos os mesmos recursos financeiros e nós estamos fazendo a campanha com os 3 S's, né? Sapato, suor e saliva, olhando olho no olho do eleitor. Por quê? Porque a maneira como você ganha uma eleição vai determinar como será o seu mandato. Se você ganha mentindo, se você ganha trapaceando, se você ganha fazendo promessas mirabolantes para a população, quando você ganhar, você acha que você vai ser diferente? Não. Então, a maneira como você ganha a eleição vai determinar. Nós estamos andando nos bairros, e quando eu chego nos bairros, antes mesmo de eu abrir a boca, as pessoas dizem, olha, pode ficar, nem precisa pedir meu voto. Eu quero mudança, eu tenho coragem para mudar, sei do trabalho que o senhor fez, eu e a minha família vamos votar no senhor. Então, assim, isso tem acontecido aqui na capital, tem acontecido no interior, e eu não sou de questionar a pesquisa. Mas eu vou lhe dizer uma coisa, mesmo nas pesquisas que têm saído aí, o nosso crescimento tem sido constante. Por exemplo, na última pesquisa da Vox Populi, nós já estávamos com 21%. Imagine só. Então, é um desejo... Nas primeiras pesquisas, isso aparecia com quanto? Aparecia com 2, foi para 8, foi para 10, foi para 14, e agora está subindo, agora teve 21%. Né? Nós, inclusive, estávamos empatados com outro candidato aí em segundo lugar. E a nossa tendência é crescer. E o mais importante, a nossa rejeição é a menor que tem. Então, a nossa possibilidade de crescer, de crescimento, e as pessoas querem votar, e pessoas novas, que têm compromisso, pessoas ficha limpa, pessoas que têm realmente o desejo de entrar na política, não para ser servido, mas para servir, e não servir de qualquer jeito. O político tem que ter empatia, ele tem que se colocar no lugar das pessoas que mais precisam. O político, quando ele for para Brasília, onde ele estiver, se na Câmara dos Deputados Federais ou no Senado Federal, ele tem que se colocar no lugar de uma mãe que procura muitas vezes um posto de saúde e não tem um atendimento devido, ou muitas vezes quando tem atendimento, muitas vezes tem a receita e não tem como comprar o seu remédio. É humilhante a gente ver as pessoas, muitas vezes para se alimentarem, ficarem mendigando sacolão, para dar condições de comprar o remédio para o seu filho, ficar pedindo pelo amor de Deus. Nós precisamos ver as pessoas tendo trabalho, tendo seu emprego, tendo um salário digno, tendo uma saúde digna, tendo uma educação digna e tendo uma segurança digna também, que é isso que nós precisamos. E como eu repito, vou repetir pela 3ª vez, querendo ou não, admitindo ou não, mesmo que você decidiu não votar em ninguém, a decisão de tudo isso é política. Candidato, o senhor fala muito na questão da educação. O senhor defenderá, o que o senhor defenderá, qual será a sua bandeira de luta se for eleito lá no Senado da República? Apenas a educação? Não. Quais são suas propostas? Olha, eu defendo, vamos começar pela educação. Eu falo muito de educação porque eu sou professor e a educação salvou a minha vida. Hoje eu tenho condições de dar uma vida melhor para os meus filhos, para a minha família de modo geral, porque eu tive a oportunidade de estudar e estudei a minha vida toda em escola pública, estudei na escola Padre Antônio Diogo Feijó e eu decidi ser professor. Eu fui o primeiro professor do sexo masculino a trabalhar na pré-escola no município de Rio Branco, na educação infantil. Então a minha trajetória
toda na educação. E como a educação salvou a minha vida, eu sei o quanto é importante a educação para as pessoas. Quando a gente fala, por exemplo, em segurança, claro que a gente tem que investir na Polícia Militar, na Polícia Civil, na Polícia Rodoviária Federal, enfim, nós precisamos investir. Agora, a melhor forma da prevenção da criminalidade é investir em educação. Na saúde, é investir em educação, mas é claro que a gente precisa. Eu vou defender, inclusive, que o Brasil passe a investir, no mínimo, isso é embaixo, 10% do PIB brasileiro em educação, porque os países que conseguiram evoluir são os países que priorizaram exatamente investimentos na área da educação. Mas serei um senador para ajudar os 22 prefeitos do nosso estado, porque hoje o que acontece na política? Você tem um grupo que assume e aquele que foi contra não tem espaço e não tem espaço para desenvolver. Olha, nós temos pessoas, eu serei um senador para A, para B, para C, eu serei um senador para o povo do Acre, para o meu país, independente de quem seja o governo que ganhe, quem seja o presidente que venha assumir, eu serei um senador, não é para A, é para A, para B, para C, um senador para todos. Essa dicotomia, essa divisão na política é que muitas vezes faz com que o nosso estado, o nosso país esteja do jeito que está. Inclusive, no bloco anterior, o senhor falou que nesse período de campanha, muitos candidatos vão estar falando de promessas falsas relacionadas à educação, que vão pedir investimento, que vão defender mais educação, uma educação de qualidade. Mas, porém, acredito que essa campanha eleitoral está sendo mais pautada no assunto do momento, que é a segurança pública. O que o senhor pensa da segurança pública do país e também do nosso estado? A situação está complicada. Hoje nós vivemos numa situação de insegurança total. Agora, eu repito, né? Já disse, hoje nós temos as nossas crianças, os nossos adolescentes. Os velhos morrem, mas quem está morrendo mais hoje? Nós estamos perdendo os nossos meninos de 14, de 15, de 16 anos. Se nós não investimos em educação, na base, na família, essa criança de hoje, que pode ser o seu filho, o meu filho, ele pode amanhã ser um criminoso. Então nós temos que trabalhar nisso. E o que nós temos também que repensar? Nós temos que valorizar, como eu disse, a segurança, repensar esse sistema prisional que nós temos aí, onde muitas vezes a pessoa passa o dia todo sem fazer nada. Nós temos que realmente repensar tudo isso. A nossa legislação... Quando o senhor fala em passar o dia todo sem fazer nada, o que o senhor defende então? Nós temos muitos exemplos em muitos países. Cite um concreto, por favor. Muitas vezes nós temos, por exemplo, nos Estados Unidos, alguns sistemas prisionais que o preso ele tem que trabalhar, ele tem que ali mesmo ter o seu sustento. Ele não vai ficar só tomando banho de sol e de braços cruzados. A gente precisa, ele é produtivo, ele se torna mão de obra, ele tem realmente que ele tem a oportunidade também de fazer uma reintegração na sociedade. Nós temos que pensar, nós temos bons exemplos disso, para reintegrar essas pessoas na sociedade, para que elas tenham oportunidade, mas a gente tem que cuidar também das pessoas que muitas vezes tiveram o seu pai, muitas vezes assassinado, as famílias ficam desamparadas. A gente não pode pensar só no preso. Às vezes a gente pensa só naquele que cometeu um crime que está preso. E a família que ficou ali desamparada, é uma criança, 2, 3 crianças, uma esposa que fica sem apoio. O Estado tem que pensar nisso, os políticos têm que pensar nisso. Nós temos que pensar naquelas pessoas que perderam, às vezes por conta de uma ação dessa na vida da família. A saúde do Brasil. A saúde do Brasil a gente está sentindo na pele, né? O Brasil aí a gente vê e a gente sabe que a quantidade de recursos na saúde é uma quantidade razoavelmente grande. Agora o que nós precisamos, um outro elemento muito importante, é a administração. É a administração na educação, é a administração na saúde. Como eu digo, esse país é um país maravilhoso, isso é um gigante maravilhoso. Esse país tem terra em abundância, esse país tem água em abundância, esse país tem uma miscigenação de diversos povos maravilhosos. O que precisa nesse país, sabe o que é? É a administração. E muitos países que hoje estão aí no topo, ocupando a primeira, a segunda colocação, a terceira colocação no ranking dos países mais desenvolvidos, as pessoas estão pensando estrategicamente o país para os próximos 20 anos, para os próximos 30 anos. E no Brasil, quem é que está pensando estrategicamente? Se vive o imediatismo, se vive uma ação sem ser planejada. Nós precisamos pensar
o Brasil, nós precisamos pensar o nosso Estado, pensarmos as cadeias produtivas do nosso Estado na sua totalidade. O que precisa, de fato, no nosso país, são pessoas com bons gestores, comprometidos principalmente com as pessoas que mais precisam. Nós somos um país rico, mas não dá para 70% de toda a riqueza desse país ficar concentrada na mão de 10% da população. É um país rico em desigualdade social. Eu estava recentemente no Japão, quando eu falei lá que uma pessoa vivia com salário mínimo e disse qual era o salário mínimo e que outras tinham 50, ganhavam 50 salários mínimos, alguns chegavam até a ganhar 100, e eles olhavam assim para mim. Você sabe que japonês tem o olho puxado, mas também quando ele fica com o olho arregalado assim, é porque ele fica espantado. Eles não entendem porque essa pessoa que ganha 50 salários mínimos, o que ele tem a mais do que aquele que ganha um salário mínimo? Acabar com essa desigualdade, ou lutar para acabar com essa desigualdade. Candidato, nosso tempo está estourado, mas eu tenho que lhe fazer uma pergunta, porque o senhor fala muito em gestão. O senhor falou também que administrou o orçamento da Universidade Federal do Acre, que é um dos maiores do Estado. Aí eu peço para o senhor fazer um comparativo rápido. Qual o orçamento, quando o senhor assumiu a Universidade Federal do Acre, qual orçamento o senhor trabalhou e que mudanças o senhor fez com esse orçamento? A primeira coisa que eu fiz enquanto gestor... Qual era o orçamento quando o senhor recebeu a universidade? O orçamento da universidade agora eu não me lembro. Né? Eu sei que quando eu deixei a universidade, o orçamento de 310 milhões. Só que eu quero dizer para você, 80% do nosso orçamento é para folha de pagamento, para pagar ativos e inativos. Mais de 15%... então você tem 80% para pagar, honrar a folha de pagamento, que esse dinheiro vai direto para o servidor público. Você tem 15% para pagar aquelas despesas que são as despesas de custeio, energia, alimentação, manutenção da universidade. Me sobrava 5%, mas o que eu fiz? Como gestor, eu fui para Brasília, fui no Ministério do Esporte, fui ao Ministério de Ciência e Tecnologia e nós conseguimos muitos recursos que não necessariamente estão ligados ao Ministério da Educação. O que nós temos lá em Brasília, tem muitos ministérios que têm dinheiro à disposição. O que falta é projetos, pessoas que tenham projetos, pessoas que saibam onde quer chegar. Se você assume uma instituição e não sabe onde quer chegar, o filósofo Sêneca dizia, nenhum vento sopra a favor de um gestor ou de uma pessoa que não sabe onde quer chegar. Se você não sabe onde quer chegar, como é que você sabe se o vento está soprando a favor ou não? Assumia a gestão, não deixava voltar um tostão. Nós investimos mais de 30 milhões, muitas vezes esse dinheiro extra-orçamento da universidade conseguido, mas você precisa, acima de tudo, ser um gestor que tenha credibilidade, porque quando você tem credibilidade, você consegue apoio em Brasília, apoio, muitas vezes recurso a fundo perdido. E a gente conseguiu hoje. Agora a situação está muito difícil, porque são anos após anos que você tem um corte na universidade. Por exemplo, desses 3 últimos anos, 50% de investimento tem sido cortado. Nossa despesa de custeio tem sido voltada. Os 66 reitores das universidades públicas federais hoje estão realmente de mãos amarradas, porque com um orçamento super apertado. Defendendo tanto a boa gestão, o comprometimento e também o zelo com o dinheiro público, se for eleito senador da República, como o senhor pretende fiscalizar cada recurso que o senhor mandar para cada município acreano? Olha, eu como reitor era chato. Às vezes eu chegava a pessoa estava fazendo calçada. Eu olhava lá e falava, está mal feito, vai fazer de novo. Às vezes teve coisas que eu mandei fazer 10 vezes, até alguém me criticou uma vez. Mas como é que o senhor manda fazer esse negócio 10 vezes? Porque o senhor está tão importante. Mas não pagava as 10 vezes? Não pagava, mas às vezes as pessoas ficavam irritadas porque estava fazendo as coisas 10 vezes. Aí um dia chegou para mim e disse assim, reitor, por que o senhor se preocupa com isso? Isso é dinheiro público, porque isso não é dinheiro seu. Eu olhei para ele, isso é dinheiro nosso. E é exatamente por ser público que ele tem que fazer 10, e se não ficar bom, vai fazer vai fazer outra vez, vai fazer. E eu só vou autorizar o pagamento quando tiver bem feito. É que existe, infelizmente, uma mentalidade que as pessoas acham, de algumas pessoas que acham, é público, vamos destruir, é público, vamos depredar. Não, o que é público a gente tem que cuidar mais ainda. Essa é a minha visão. Os mesmos princípios, os mesmos compromissos de honrar o dinheiro público, de administrar o que é público, de tratar o que é público com zelo, é que eu, sendo senador da República, também vou agir. A fiscalização é uma exigência institucional para quem é senador, para quem é parlamentar. Fiscalizar dinheiro público. Nós temos que
priorizar. Não pode ser feito de qualquer jeito porque é público. Não pode ser feito, tem que zelar. Tem uma mentalidade aqui no Brasil muito forte, eu encontrei até algumas pessoas, eu vou votar nesse candidato, eu sei que ele rouba, mas ele faz. Eu administrei a universidade, fiz e não roubei. Entrei ficha limpa e saí ficha limpa. O político, ele é eleito para fazer, não é para roubar. O senhor tem aí 1 minuto, que o nosso tempo está estourado, para mandar um recado para quem está em casa, para os seus possíveis eleitores, ou algo que a gente não tenha comentado aqui, pode ficar à vontade. Não, eu quero ter o privilégio, eu quero ter a honra de representar, de ser a sua voz no Senado Federal. Eu vou trabalhar muito para honrar e dignificar a confiança de vocês. E eu acredito, por tudo que está acontecendo, que a população do Acre quer mudança, quer uma pessoa que tenha um trabalho realizado e uma pessoa que seja ficha limpa. Tenha coragem para mudar. E lembre-se, dia 7 de outubro, 181, coragem para mudar. Minoru Quimpara. Minoru Quimpara. 7h42. Eu conversei aqui com o candidato ao Senado da República pela Rede Sustentabilidade, Minoru Quimpara. Candidato, obrigado por sua vinda. Eu que agradeço, Tião. Muito obrigado. E com isso nós terminamos o Bom Dia Rio Branco desta terça-feira, agradecendo sua audiência e relembrando que outras informações você acompanha no decorrer da nossa programação ou no site www.oriobranco.net. Tenham todos uma excelente terça-feira e, se Deus permitir, nós voltaremos amanhã, a partir das 6h30 da manhã, ao vivo, com mais um Bom Dia Rio Branco. Tchau, tchau e até lá.